Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a Unesp, a primeira fase da Unesp. Nós vamos aqui juntos resolver algumas questões e entender como que a Unesp cobra história. A prova está chegando, a primeira fase está chegando e tanto eu quanto o Pedro Renaud do canal Parabólica, nessa dupla dinâmica da história do YouTube, a gente está produzindo conteúdos então para vocês, não só da Unesp, mas de outros vestibulares, de outras provas. Aqui já tem bastante coisa, lá no Parabólica também. E se você tiver alguma sugestão de prova, conteúdo que queira ver aqui no Parabólica, comenta aqui embaixo. Tô assim um pouquinho com essa cara de derrota, Tô gravando no dia que esse vídeo sai por motivos de estava lá no Enem junto com vocês. Inclusive, se quiser desabafar aqui também, comenta aqui embaixo. Harry Potter estava lá na prova, Não sei se vocês perceberam. Mas enfim, vamos então falar um pouquinho da Unesp, tá? Algumas questões de história da Unesp. Começando aqui com essa 37. Na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança não viam com bons olhos a emancipação política das colônias ibéricas na América. Ótimo. Todavia, o novo Império do Brasil podia contar com a aliança da poderosa Inglaterra, representada por George Canning, primeiro-ministro do rei Jorge IV. Canning acabaria por convencer o governo português a aceitar a soberania do Brasil, resumindo, a independência, em 1825. Uma atitude coerente com o apoio que o governo britânico dera aos Estados Unidos no ano anterior, por ocasião do lançamento da doutrina Monroe, que afirmava o princípio de não intervenção europeia na América. Beleza. Olha só, gente, o que o texto está mostrando para a gente? Qual é o contexto? O que é bom a gente pensar no contexto? Santa Aliança, independência do Brasil, entre outras coisas, A gente está em um período pós-napoleônico, Período aí de Congresso de Viena, de Santa Aliança e consequentemente nesse período também das emancipações das colônias da América, incluindo o Brasil, tá? Então o texto relaciona o quê? Ele faz essas conexões e a gente vai buscar isso aqui. Antes da gente olhar as alternativas, não se esquece de dar um like nesse vídeo. Se você está assistindo ele, é porque ele sim vai ser útil para você. Então dá um like, talvez ele chegue em mais pessoas, tá? Então olha lá, letra A. A restauração das monarquias absolutistas no continente europeu, a industrialização dos Estados Unidos e a constituição da Federação dos Estados Independentes da América Latina. Essa aqui já tem distrator? Já tem distrator. Por quê? Rola a restauração de monarquia absolutista na Europa? O Congresso de Viena é exatamente o quê? Isso. Então tem conexão com o texto? Tem. O restante, com relação ao que está escrito ali, porque assim, a gente está falando de uma industrialização ou a gente está falando de uma interferência, de uma influência dos Estados Unidos? São coisas diferentes, Então não é o caso. E de novo, que Federação dos Estados Independentes que a gente está falando? Dessa Constituição, que a gente está falando disso? Não, a gente está falando de uma independência até mesmo do Brasil, Ele foca mais no Brasil. Por mais que a gente saiba que tem independência da chamada América Espanhola, que aí poderia discutir, essa questão do pan-americanismo ou do Simão Bolívar, não é o foco aqui desse texto, E olha só o título, como é importante a gente observar. Independência ou morte, a emancipação política do Brasil. Então, o texto está relacionando mais a questão brasileira, tá? Letra B. A influência da Igreja Católica nos assuntos políticos europeus. Gente, cadê a igreja? Ai, Tati, mas fala Santa Aliança. Gente, Santa Aliança é um exército, Formado dentro do Congresso de Viena. Cuidado com o microfone. Formado dentro do Congresso de Viena, Não necessariamente é uma influência direta da igreja. Pode ser que tem igreja aí no meio, mas não é uma influência direta, Sabe o que está falando Santa Aliança? O controle britânico dos mares depois do ato de navegação e o avanço imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil. Primeiro, de novo, aqui a gente está falando de um controle marítimo. Rola, a Inglaterra consegue se tornar uma potência marítima depois dos atos de navegação? Os atos de navegação contribuem com isso? Contribui. De novo, gente, é o que a gente está discutindo aqui? Não.
E olha a pergunta, o enunciado é bem claro, o texto relaciona. Cuidado com isso. Muitas das vezes as alternativas têm questões historicamente corretas, né? O ato de navegação contribui. Tati, não lembro o que é ato de navegação. Ato de navegação é do Oliver Cromwell, né? Que ele vai ali fazer as questões de frete dentro do continente europeu com relação à Inglaterra, uma exclusividade aí dos navios ingleses, e isso vai contribuir bastante para o crescimento marinho, né, marítimo da Inglaterra. Mas, de novo, não tem relação aqui, né? E avanço imperialista dos Estados Unidos, a doutrina Monroe é uma questão, né, voltada para o imperialismo, mas dentro do Brasil onde mostra esse avanço, né? Porque é a Inglaterra que convence os portugueses a dar essa autonomia, essa independência, né, a reconhecer. Então também não, né? C. A disposição europeia de recolonização da América não é uma questão de recolonização. Cuidado. Ah, Tati, mas tem em 1820 a Revolução do Porto. Beleza, mas a gente está discutindo aqui a questão do Congresso de Viena. A preocupação maior com o Congresso de Viena não seria uma recolonização, seria permanecer, evitar as independências, né? E não tem a independência, aí não é uma questão de recolonização. O bloqueio continental determinado pela França também não é uma discussão, porque o bloqueio continental napoleônico já tinha passado, né, pós aí Congresso de Viena. E os acordos de livre comércio do Brasil com países hispano-americanos, também não é uma discussão. D. Penetração dos industrializados britânicos nos mercados europeus? Não, né? Não, mesmo porque essa penetração já existia, o problema maior que tinha era o bloqueio continental, que também acabou. Tolerância portuguesa em relação ao tolerância em relação à independência do Brasil? Pelo contrário, é uma intolerância que a Inglaterra vai convencer de deixar para trás, né? Independência política dos Estados Unidos. Independência política dos Estados Unidos é independência dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, 1776, a gente não está discutindo isso aqui mais, tá? A independência já existe. E, finalmente, né, mais ou menos importante, provavelmente a nossa resposta, né, achamos erros em todas, a reorganização da Europa continental, letra E. Reorganização da Europa continental depois do período de domínio napoleônico. O que é isso? Congresso de Viena, é basicamente isso. Processo de independência na América, incluindo o Brasil, ótimo. Ampliação do controle comercial mundial pela Inglaterra, exatamente pela questão da influência, né? Então, o texto está relacionando o Congresso de Viena com as independências e o poder inglês. Chuchuzinho, melhor que isso só se estivesse falando aí alguma especificidade da independência brasileira, que é onde ele detalha mais. Mas está falando da América aí, quando ele fala aqui, ó, colônias ibéricas na América. Letra E, nosso gabarito. Se ficou alguma dúvida, já comenta aqui. E não se esquece de se inscrever nesse querido canal para sempre mais conteúdos para você, tá? Então vamos para a próxima. Era esta uma das artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam. Estou falando de uma questão urbana e desse fluxo urbano aí, tá? Muitos dos passantes, a galera que está passando na rua, tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente, quando davam algum encontrão em outro passante. Não mostravam sinais de impaciência, recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. Ô, gente, não é à toa que essa prova é da Unesp, né? Esse texto não combina com São Paulo? Super, né? A galera passando e pensando só nas coisas que tem que fazer, comprar e etc. E batendo uns dos outros, e ninguém falando desculpa, ninguém falando nada, né? Se você é de São Paulo, se é, comenta aqui, né? Da capital, comenta aqui se eu tô falando besteira. O conto, né, do Edgar Allan Poe, originalmente publicado em 1840, então século XIX, apresenta um perfil das metrópoles desse período, destacando o quê? Qual que é o destaque do texto, gente? Olha só, mais uma vez, igual à questão anterior. Olha o quanto é importante
a gente se prender ao enunciado. Ele está perguntando um destaque do texto, tá? Então, o que o texto está colocando aí em destaque para a gente, falando, ó, isso aqui é importante. Letra A. Solidariedade entre os habitantes, gente? É uma solidariedade você bater um nos outros aí e nem ligar que bateu um no outro? Não, né? Desenvolvimento da cidadania e força da indústria. Talvez a força da indústria por questões comerciais, mas o resto, não. Declínio das atividades comerciais? A galera se movimentando, pensando em comércio, não é um declínio. Ruídos incessantes das ruas e solidão dos habitantes. O resto pode até combinar, né? Mas declínio dessas atividades comerciais nas cidades, não, né? C. Conformação de uma nova sensibilidade. Gente, que nova sensibilidade é essa? E que conformação de nova sensibilidade é essa, né? Só se for uma insensibilidade, né? De não ligar para os outros, de simplesmente viver a sua vida. Arcaísmo tecnológico, onde se aponta isso, gente? Em nenhum momento, né? Ainda mais nesse momento aí de século XIX, provavelmente essa cidade que tem muito movimento, muita gente, não é um arcaísmo, é o que mais tem de tecnologia naquele momento, né? E imobilidade dos habitantes, galera desfilando, o texto é isso, né? O ordenamento do espaço urbano, existe uma questão de ordem? Existe? Não sei. Controle policial da circulação e crescimento do desemprego. Onde você consegue apontar isso aqui? Gente, de novo, qual que é o destaque do texto? Se é o destaque do texto, você vai se perguntar assim, através da leitura desse texto, eu consigo tirar essas informações? Eu consigo falar, nossa, tinha muita gente desempregada e a polícia estava em cima? Através desse texto, não consigo. E letra E, crescimento populacional, que a galera aí desfilando, um monte de gente, multidão, ok. Dinâmica da circulação urbana, é exatamente isso o texto. E gente, definição do que a gente acabou de ler, né? Crescimento populacional, falando de multidões, ok. Dinâmica de circulação urbana, que é exatamente isso, né? Do desfile, do vai e vem, da galera bater. E impessoalidade nas relações, galera bate um no outro, encosta no outro, tá nem aí. Comenta aqui embaixo se você entendeu e se você acha que é muito parecido com São Paulo capital. Não que as capitais como um todo não tenham essas questões, tá? Mas eu já fui a São Paulo inúmeras vezes e lá é tipo assim, você encostou, você esbarrou, a pessoa nem olha pra trás, nem olha pra trás. É um negócio cabuloso, assim. Sem contar que o metrô de São Paulo, da capital, gente, no fim de semana tem muito mais gente que dia de semana do metrô aqui de BH, que a gente chama de metrô, mas não é um metrô, né? Mas enfim, então letra E, nosso gabarito. Próxima é uma imagem, né? Então a gente tem uma caveira, observa, gente, o quanto é importante observar os detalhes da imagem. Os detalhes da imagem. Por que eu tô falando isso? A resposta basicamente vai estar através desses detalhes. Olha só, é só uma caveira em cima do cavalo? Não. Essa caveira tem uma peruca, né? Um chapéu, uma peruca. E essa caveira está de vestido. Então, é apresentando uma questão feminina. Está de vestido. E aí embaixo outras caveirinhas, né? Inclusive outra de vestido embaixo também. E aí o nome da imagem é Caveira Revolucionária, tá? Beleza. Produzida no início da década de 1910, a gravura representa a Revolução Mexicana como marcada. A gravura representa. Eu preciso entender a Revolução Mexicana? Preciso. Só isso? Não. Eu preciso entender sobre a gravura, tá? Então, olha lá, letra A. Participação feminina. Posso falar em participação feminina? Claro que posso, né, gente? A caveira, aí, ó, como a gente fala, o primeiro plano dessa imagem é o quê? Uma caveira de vestido. Tem uma participação feminina? Bota participação nisso, né? Com um chicote na mão, tipo assim, guiando essa situação toda, né, na imagem. Então, sim. E pela recuperação de elementos da tradição pré-colombiana. Sim, sim. A questão das caveiras, né? Essas representações, não só das caveiras, das vestimentas, etc., é uma tradição. Nossa, Tati, eu precisava saber disso. Vamos ver as outras alternativas para ver se encaixa, né? Porque assim,
Para quem já conhece a questão do Dia dos Mortos, etc., lá no México, isso é uma tradição já bem antiga, né, de caveira e tal, porque é uma representação pré-colombiana mesmo. Agora vamos para B. Vitória dos projetos revolucionários populares e pela construção de uma nova ordem social. Gente, essa gravura representa isso? Essa gravura representa essa vitória ou representa essa luta em si, né? Porque essa caveira revolucionária está representando a luta em si. E muito menos essa nova ordem social, que a gente sabe que é a Revolução Mexicana, e aí por isso precisa entender de Revolução Mexicana também. A gente sabe que por mais que a Revolução Mexicana tenha quebrado muitas concepções, conquistado muitas coisas, não gerou essa, né, chamada nova ordem, né? Mesmo porque os movimentos por terra e por questões sociais existem até hoje no México, né? Os zapatistas, etc. Então, não. Letra C. Negociação político-diplomática e altos índices de assassinatos de mulheres. Aí, para quem não conhece tradição mexicana, vai ter um problema, né? Não precisa necessariamente saber que é pré-colombiana, mas é uma tradição mexicana. Não quer dizer, tá de caveira porque a mulher morreu. Não é isso, né? E aí até o Viva a Vida é uma Festa lá, o filme, inclusive, comenta aqui se você já viu esse filme, eu ainda não vi, né? Que é uma animação que fala dessas questões da morte no México, mas eu tô com medo de assistir porque eu não tô afim de chorar, gente. Não tô afim de chorar e diz que é de chorar. Então, comenta aqui que eu quero saber se você já viu. Então não é essa questão de assassinato, né? É uma questão já tradicional, não é tá falando que a mulher morreu, tá? Interferência de países estrangeiros e perda de autonomia do país. Gente, é uma imagem puramente o quê? Mexicana, de tradição mexicana. A gente não tá colocando elementos externos aí, tá? E repressão governamental e imposição de castigos físicos. De novo, eu não consigo tirar essas informações dessa imagem. E a gravura representa o que pra gente? Então, letra E, com certeza, o que se encaixa melhor. Se ficou alguma dúvida, não se esquece de comentar e não se esquece de me falar se você já assistiu o filme, tá? Bom, vamos para 40, História do Brasil. Acho que as questões que eu fiquei, acho que essa é a única de História do Brasil mesmo, né? Porque a outra tem Brasil, mas tá misturando com Doutrina Moura, o Congresso de Viena. Mas tudo bem. Inclusive, não esquece que lá no Parabólica, no Pedro Renato, tem a continuação aqui. Já tem o link aqui embaixo para você ir lá. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo antes dele. Então, ele lança hoje também, um pouquinho antes. Mas, enfim, o link tá aqui. Vocês fiquem à vontade. E 40. A construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas, com certeza. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional. Olha o que está sendo discutido. Comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista do Niemeyer e do Lúcio Costa. Tá. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização da capital faria parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro, que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. Um presidente Bossa Nova, tá, beleza, tá falando aqui do período JK. O texto expõe dois significados da construção de Brasília. Esses dois relacionam-se, pois. Gente, seguinte, quais são esses significados? Primeira coisa, a gente já parou aqui o texto. Identidade nacional com modernidade. E depois é interiorização de um projeto de organização espacial. Então, você tem uma identidade nacional junto com interiorização. É isso aí. Então, a gente precisa encontrar a alternativa que se relaciona, que tem essa relação desses dois, tá? Beleza? Eu acho que a prova do Unesp, pelo menos essas questões aqui, muito suaves, estão sendo muito suaves com vocês. Comenta aqui, Tati, não, tá muito difícil. Comenta aqui se você tá concordando ou discordando comigo. Até agora, que eu tô vendo aqui, tá muito suave o processo, que eles estão dando muita dica no texto, na imagem e tal. Acho que a da Revolução Mexicana é um pouquinho mais assim, né?
difícil, entre aspas, porque você tem que saber um pouco mais, né, para entender a imagem, né? Um pouco mais, não muito mais. Então vamos lá. Letra A. Denota um esforço de construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico e político entre as várias regiões do país? Olha lá. Esforço de construção de um espaço geográfico. Beleza, é o esforço, né, dessa questão da modernidade, construção desse espaço, tem um esforço. E assegurar o equilíbrio econômico e político das várias regiões. Por isso que está interiorizando, por isso que está levando o projeto adiante. Essa aqui, beleza. Agora vamos ver as outras, né? Pontinho aqui na letra A, vamos ver as outras. Demonstra o nacionalismo xenófobo. Onde tem xenofobia aqui, gente? Tudo bem, nacionalismo, né? Questão da construção, da questão brasileira. Mas quando a gente fala nacionalismo xenófobo, a gente está falando aqui expulsando qualquer outra questão de fora. Em nenhum momento ele está fazendo isso, né? Ele não está excluindo, eliminando tudo, né? Mesmo porque essa arquitetura, essa modernidade, você acha que é única, 100% exclusivamente brasileira? Não, tem influência de fora, né? E não só isso, não é essa a intenção, né? E sua disposição de isolar o Brasil? Não, gente, toma cuidado. Agora que eu saquei por que a B tá assim. Toma cuidado. Não é só porque a capital tá interiorizando que, quero isolar o Brasil do resto do mundo. Não, não é isso, tá? Foca, câmera, não perde meu foco, não. Então, não. C. Revelam a importância da redefinição do espaço territorial para a implantação de um projeto de restrições à entrada de capitais e investimento estrangeiro. Gente, tanto a B quanto a C tá tratando, né, essa mesma questão que eu falei para vocês. Tá interiorizando, tá colocando para dentro do Brasil para evitar a galera de fora. Não é isso. Gente, JK. E aí, ó, para quem fica, é só interpretação, gente. Qualquer tipo de interpretação envolve conteúdo, tá? Qualquer. Você tem que ter conteúdo. E aí, de novo, presta atenção. Se você conhece o JK, você sabe que o JK é nacional desenvolvimentista. Se você sabe disso, sabe que ele abre para o mercado externo. Ele não se fecha, ele não se isola do mercado externo, não, gente. Me ajuda aí. Letra B e C de jeito nenhum. Letra D. Explicitam a postura antiliberal. Acabei de falar que não, né, gente? E sua intenção de implementar um regime de igualdade social. Nossa, que viagem! Deixa eu contar outra coisa para vocês que conhecem o período JK, vocês que não conhecem, vou contar e vocês precisam saber desse dado, porque além da Unesp cobrar, que já tá na cara aqui que já cobrou, Enem cobra, um monte de prova cobra quando fala de JK. Para de desfocar, vou tentar parar de mexer, tá? Seguinte, no período do governo do JK, por mais que a gente tenha tido um desenvolvimento muito grande, classe média cresceu, o poder de compra e tal, a desigualdade social aumentou, tá? E isso já se cobrou em várias provas no Enem, então, várias charges, várias coisas. Então, assim, cuidado com essa gafe, tá? Igualdade social não rolou, não. Letra E. Indicam o surgimento de uma expressão arquitetônica original, ok, e baseada no modelo de edificação predominante entre os primeiros habitantes do atual Brasil? É baseado esse modelo arquitetônico nas questões dos nativos, dos indígenas do Brasil? Não tem nenhuma relação. E, além disso, não tá relacionando com nada que o texto colocou. Então, a letra A é a melhor de longe pra gente, tá? As outras estão bem ruinzinhas. Comenta aqui embaixo se você acha que poderia ser uma das outras sem ser a letra A, porque assim, eu achei todas elas bem ruinzinhas. Bom, agora vamos para 41. Essa aqui não tem um texto longo, então precisa contar aqui, ó, com a nossa lembrança do conteúdo, né? O texto, porque, ó, o texto, ele ajuda a gente a ter uma lembrança do conteúdo que a gente já estudou, né? Basicamente isso. E aí, muitas das vezes, ele ajuda também a focar no que daquele conteúdo ele está querendo discutir. É basicamente isso, tá? 2 fatores que contribuíram para o processo de emancipação política da África e da Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial. O que está falando aqui? Fatores que contribuíram para
descolonização. Inclusive aqui no Historizando já rolou vários vídeos de descolonização. Eu tô devendo a descolonização portuguesa, que 2021 não passa, tá? Em breve a gente volta com os conteúdos. Então a gente já tem praticamente uma playlist completa aqui, falta só os portugueses, mas a gente tem sobre o salazarismo e sobre a Revolução dos Cravos, né? Que inclui aí essa questão da descolonização. Então lá, 2 fatores que vai contribuir nesse processo. Defesa chinesa de uma política de neutralidade ante os conflitos regionais e o fim da Guerra Fria. Calma. A China defende uma neutralidade? Neutralidade? A China é o que no período da Guerra Fria? Não vou falar até hoje, porque hoje tem muitas modificações, né, dentro disso. Mas a China na Guerra Fria era socialista. Tem a defesa da neutralidade? Não. Ainda mais se a gente contar o período inicial da Guerra Fria, em que a China, depois a China se isola, entre aspas, né, quebra com a União Soviética, mas no período stalinista a China ainda estava com Stalin, com a União Soviética, né, ao lado da União Soviética nessa cortina de ferro, digamos assim, né, como Churchill fala. Então não. Ante os conflitos regionais que opunham Estados Unidos e União Soviética. Então não. Letra B. A partilha europeia do continente africano. A partilha europeia do continente africano é no século XIX. Contribuir para o processo de independência, na verdade, assim, toma cuidado com isso, gente, porque a partilha europeia do continente africano é o início desse processo. Porque senão você fala assim, olha, você dominar a região contribui para a independência dela. Assim, consequentemente vai contribuir por motivos de, se você não domina, não tem independência. Mas cuidado, isso não tem conexão com, ainda mais que a gente fala, que a questão fala pós Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de imperialismo, século XIX. Então a gente está falando do início de tudo, da semente. Cuidado com isso, tá? Não confunde isso, porque esse argumento não faz sentido. E a crise do petróleo, que obrigou os países ricos a negociar com lideranças políticas na África e no Oriente Médio. A crise do petróleo é mais concentrada, que eu me lembro aí, né, a questão da década perdida e tal, em questão da OPEP, né, do Oriente Médio. Não é isso que contribui diretamente para a emancipação, para a descolonização e independência dessa galera. Letra C. Nacionalismo de organizações civis dentro das colônias? Claro que sim, né, gente? O que contribui para a independência, para a emancipação dos lugares? A galera interna querendo isso, né? Promovendo isso. Então você tem o pan-africanismo, você tem vários grupos se formando, né, dentro desses países africanos, dentro dessas questões asiáticas, né? A própria questão do Vietnã e tudo. Então depende disso, né? O Ho Chi Minh lá, né, no Vietnã, Vietcongs, essa coisa toda, essa formação desses grupos. E o princípio da autodeterminação dos povos, que era defendido pela ONU. Perfeito, a gente viu aqui no canal, inclusive sobre a Conferência de Bandung, a Conferência de Bandung, que é uma conferência de neutralidade justamente para afastar essas questões tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos nessa Guerra Fria, é baseada na autodeterminação dos povos. Tati, como assim autodeterminação dos povos? O lugar, a região é que tem que ter a sua soberania, é que tem que definir o que vai ser feito na região, no lugar, e não ser colonizada ou ser invadida ou ser, enfim, influenciada diretamente por outras regiões. Aquela região que tem que definir. Perfeito, letra C. Letra D. Crescente autossuficiência econômica dos países africanos. Infelizmente não, né? Por mais que eles tinham essas lutas, essa autodeterminação, não é de um dia para o outro que você tem essa autossuficiência econômica. Até hoje, muitos países na África sofrem com essas questões econômicas, a gente sabe disso. Unificou as lutas no continente, não vai unificar. Você tem alguns ideais, como o pan-africanismo, mas unificar as lutas é falar que todo mundo ali está literalmente na mesma luta. E não, cada região vai ter a sua luta para a sua emancipação também. Tem essa ideal base, mas não é a mesma luta. Letra E, ascensão econômica dos países chamado Terceiro Mundo e a ação Vietcong que expulsou os colonizadores. Gente, de novo, essa questão econômica não é uma ascensão. Esse terceiro mundo está conquistando aí, aos poucos, essa soberania que antes não tinha, né?
e o Vietcong que expulsou os colonizadores da Indochina francesa. Então, a questão dos Vietcongs é mais... Claro, você tem a luta com a Indochina francesa, a independência da Indochina francesa, mas os Vietcongs também tem uma conexão com a guerra do Vietnã em si. E, de novo, gente, a gente está querendo fatores que contribuem para o processo de emancipação, né? Aqui, essa questão da Indochina já é emancipação em si, não é que contribui. Porque você expulsar a Indochina é você já ter a emancipação. Claro que depois o Vietnã, né, a questão da Indochina, né, Vietnã, Camboja e Laos vão sofrer outras coisas, mas aqui já é a emancipação em si. Então, letra C é a que contribui para esse processo de emancipação, que é o nacionalismo das organizações civis dentro das colônias, esse nacionalismo, essa luta aí que vai fazer isso acontecer, e a autodeterminação dos povos da ONU. E lembrando, ó, o período pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU vem quando? Pós-Segunda Guerra Mundial, justamente colocar todas essas questões em discussão. Gente, se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de comentar cheguei até o final. Isso é importante para eu entender que esses vídeos são sim úteis para vocês. Eu preciso saber disso também, porque não adianta nada eu ficar conversando aqui com vocês meia hora e não ser útil, né? Então comenta cheguei até o final, me ajudou, comenta se tem alguma dúvida, comenta se você tem alguma questão ainda, né, antes da prova da Unesp que você queira resolver, alguma questão que eu possa te ajudar, alguma matéria, né, que às vezes já tem um link disponível de vídeo, eu posso colocar aqui. Não se esquece que lá no Parabólica vai ter vídeo disponível dessa prova também, então do restante aí da resolução dessa prova, e a gente ainda tá planejando muita coisa para 2021, muita coisa juntos, e eu quero a contribuição de vocês curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ajudando o Historizando a contribuir mais ainda com a educação no nosso país, que a gente sabe que não tá fácil, né? O Enem nos mostrou muito isso, né, gente? Não sei se vocês viram, mas mais da metade das pessoas não foram fazer a prova. Isso é muito grave e a gente precisa trabalhar essas questões cada vez mais e lutar e resistir para que a gente tenha uma educação pública assim de qualidade, porque os brasileiros e brasileiras merecem isso, né? Se vocês quiserem me acompanhar em outros lugares, a gente tem um grupo do Telegram com lista de exercício, com material. A gente tem um Instagram, Twitter, TikTok com o mesmo @ Historizando Tati. Eu espero vocês em todas as redes. Dá um like, se inscreve e comenta se você chegou até aqui, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Se tiver outra prova se tiver alguma sugestão de outra prova, também não esquece de comentar. Beijo, beijo. Até a próxima.